Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos aqui, a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui eu vou responder uma dúvida que pode acontecer no seu processo trabalhista e você precisa estar preparado. Muitas das vezes o reclamante falta na audiência inaugural e ocorre, né, a condenação em custas, em razão da reforma trabalhista, né? Então, às vezes o juiz isenta, mas às vezes ele também aplica, né, a punição de pagamento de custas. Tranquilo? Aí um dos advogados, né, da nossa formação de advocacia trabalhista encaminhou essa dúvida que vai exemplificar esse caso específico. Colegas precisam de uma orientação. Minha cliente, né, teve problemas de conexão na audiência virtual e não conseguiu entrar. Na ata foi registrada sua ausência e foram fixadas custas em 2% do valor da causa, dizendo dispensado do pagamento, salvo se justificar em 10 dias. Então, processualmente, é dado prazo para a pessoa se justificar, mas como a gente vai verificar aqui, né, ele vai explicar que ocorreu que ele tentou justificar dizendo que teve problemas de internet, e isso aí tem juiz que entende que isso aqui não é um argumento plausível, motivo pelo qual, né, ele manteve, né, a condenação em custos. Então, continuando aqui a dúvida, né? Quando desconectei imediatamente, a reclamante estava na sala e me relatou que teve problemas de conexão, então tirei print para constar o horário. Apresentei a justificativa no terceiro útil após a audiência, terceiro dia útil após a audiência, né? Mas o juiz indeferiu dizendo que as fotos não demonstram motivo e já iniciou na execução das custas. Pergunto: qual é a medida processual mais adequada para suspender e tentar afastar essa cobrança? O que eu posso fazer para ela não ter que pagar ou suspender essa cobrança? Poderiam me ajudar? Aí pediu também se tivesse algum modelo. Aí mandou aqui as ordens dos fatos, né? Então teve a audiência, né? Que ela faltou, prazo de 10 dias, se manifestou, né? No terceiro dia. E as movimentações, né? Trânsito em julgado, decisão indeferida à minha justificativa, intimação para 48 horas. Então tá. Eu conversei com o advogado depois no privado até para dar uma orientação muito mais adequada. Isso aqui é nosso grupo, né, de advocacia trabalhista, que os alunos mandam suas dúvidas, mas ele estava bastante seguro que ele também veio conversar comigo e eu estou sempre disponível para auxiliar e responder todos os alunos, então ele foi lá conversar comigo e eu entendi melhor o caso. O que que eu tenho visto, né? Que, assim, eu não abri o processo, né, porque a análise de processo, a gente teria que abrir o processo, verificar, confirmar essas datas aqui, verificar, né, tudo de forma adequada, mas de forma mais genérica, o que que eu poderia responder? Primeira coisa, né? A gente tem que verificar se tem prazo de recurso ordinário. E eu achei jurisprudências que falam nesse sentido que começa a contar o prazo a partir da decisão que indeferiu a justificativa. Então a gente não teve a sentença, né, de extinção pela ausência do reclamante, só que existe jurisprudência em que conta como prazo a partir do despacho do juiz dizendo que não acolheu, né, a justificativa. Então a gente tem que se atentar a isso para utilizar como argumentação, né, para dizer que está tempestivo o recurso ordinário. Não só isso, né? Isso aqui é para caso o juiz entenda que esteja tempestivo, aceite, suba e seja julgado. Agora, se o juiz não entender que está tempestivo, né, não deixa esse processo subir para analisar o recurso ordinário. Aí o advogado ele vai ter que entrar com mandado de segurança, entrando com mandado de segurança dessa decisão interlocutória. Tranquilo? Como essa decisão interlocutória, ela em teoria não cabe, né? Recurso na justiça do trabalho de decisão interlocutória não tem recurso cabível, então muito provavelmente tem que estar com mandado de segurança para tentar, né, reverter e fazer subir esse processo para análise do recurso ordinário. Se ele não conseguir, dessa mesma forma, eu entendo que a gente tem que entrar com uma exceção, né, de pré-executividade, como uma última alternativa de tentar alegar alguma coisa de ordem pública para a fim de tentar ou justificar ou pelo menos tentar trazer elementos que modifiquem esse entendimento do juiz. Tranquilo? Então, respondendo de forma bem objetiva, é verificar o prazo e interpor recurso ordinário, verificar se há necessidade de entrar com mandado de segurança para
fazer esse processo efetivamente subir. Obviamente, antes, né, se o juiz não subir, você tenta fazer o agravo de instrumento, é importante salientar. Se o juiz entende que não está tempestivo, talvez de modo arbitrário ele não aceite o agravo de instrumento. Aí, se ele não aceitar o agravo de instrumento de recurso ordinário, você vai ter que entrar com mandado de segurança. Se não conseguir com mandado de segurança, aí talvez seja como uma última alternativa, né? Tentar uma questão de exceção de pré-executividade, alegando uma matéria de ordem pública, a fim de pelo menos tentar discutir algum ponto que tente diminuir, reverter essa situação no processo. Tranquilo? É muito objetivo. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de conferir nossa formação de advocacia trabalhista. Eu vou ter o prazer em te auxiliar pessoalmente nos seus processos. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Valeu e falou!